começando mais um programa Dica Animal. E o programa de hoje é sequência do programa que você assistiu anteriormente da evolução humana. Então agora você vai assistir a parte 2, o finalzinho, a cereja do bolo do nosso programa anterior, Evolução Humana. Agora a gente vem com a parte 2, a parte final, trazendo para os dias de hoje. Então fica ligadinho e não perca. Dessa evolução, a gente tem um orifício, né, que chama foramen magnum, que é o que conecta o cérebro, né, o crânio, com a medula, com a nossa coluna. E é a partir da posição dele que a gente consegue saber se o animal é bípede ou não. E aí aqui a gente já está quase na divisão dessa linha, né, onde se mantém os macacos. Na verdade, essa linha se separou lá atrás. Lá atrás. Lá no Sahelanthropus. Foi quando começaram os estudos. Isso, na verdade, o Sahelanthropus, ele pode ser ou não o elo perdido. Que a gente sempre fala, o elo perdido, que é o ancestral comum entre macacos e homininos. A gente ainda não sabe ao certo. Pode ser que seja ele? Pode ser. Mas ele é o menino mais antigo até hoje descrito. Se vão descobrir outros, ainda tem muitas pesquisas sendo realizadas em vários lugares do mundo. Uma coisa que vale a pena falar também, essa exposição tem um cunho científico muito grande, que a gente teve a parceria no Laboratório de Estudos Evolutivos da USP e o professor Walter Neves, que é o maior cientista dentro da área evolutiva humana do Brasil e um dos maiores da América do Sul do mundo, é nosso parceiro também nessa exposição. Então a gente tem que agradecer também à Universidade de São Paulo. E é uma coisa, pegando essa brecha, uma coisa importante para a gente falar, que era o que você estava falando, que é assim, até para entender, já que a gente está falando de exposição, museu, que inclusive eu acabei de saber agora para você, que é o quê? Em sua grande parte, né? Vamos colocar que 80%, 90% são réplicas, porque os fósseis achados, vamos supor, achado algum aqui no Brasil, ele é do Brasil, então reconstrui alguma coisa parecida para distribuir a história mundo afora, mas o original fica aqui. E assim então por isso que em todos os museus que você for visitar, você sempre encontra o original réplicas do país, perfeito. Alguns lugares até, dependendo da questão, você pode até achar um outro crânio de espécies originais. Mas a grande maioria, o Sahelanthropus chadensis, o Australopithecus afarensis, as espécies, elas estão depositadas em coleções científicas ou dos museus que participaram da pesquisa, e aí detém a chancela, mas a grande maioria nos países de origem onde foi estudado. E aí se reproduz uma réplica fidedigna, científica, exatamente igual ao original, e aí se distribui para os maiores museus e coleções de universidades do mundo. E aí foi por isso que eu tive a parceria de conseguir, com a USP, esse acervo de crânios. Por isso que eu falo, é muito raro. No Brasil, existem pouquíssimos lugares onde você tem exposição de crânios falando sobre a evolução humana. Mas aqui na nossa exposição ainda nós temos originalmente ainda artefatos arqueológicos e fósseis da megafauna, que eu já vou falar o que é. Show de bola. Aqui uma curiosidade incrível. Se eu te mostrar um crânio aqui, o que você fala? É uma criança ou um adulto? Uma criança. Uma criança, claro. Agora eu vou te contar realmente muito legal. Você gosta de trabalhar com curiosidades, eu também gosto, então... Você já viu o filme Senhor dos Anéis? Sim. E tem o desmembramento Hobbit.
Hobbit eram os pequenininhos, né? Não eram os anões. Não, era aqueles Eram os pequenininhos que eram Frodo, Isso. ok. Esse homininho, ele chama Homo floresiensis, quer dizer, homem da Ilha de Flores. Ilha de Flores fica na Indonésia e se acharam, se prospectaram e se achou um homininho pequenininho. Esse crânio é de um adulto. Ele chegava a 1,10 m, adulto. Eles eram adultos em miniatura. Homo floresiensis é uma espécie muito interessante, porque você imagina, a gente, até o corpo, a estatura está, literalmente, eram espécies menores, mas vai crescendo. As maiores, sem dúvida, é o Homo sapiens e o Neandertal. Mas o Homo floresiensis, uma espécie, chegava a 1 m, 1,10 m, adulto. Olha o crânio. Quando você vê o crânio, você fala de uma criança. Essa, na verdade, é de uma espécie adulta. E só uma E aí a gente apelidou ele curiosidade, de Hobbit. porque assim, mas pelo tamanho, como saber, só pra gente deixar aqui, se eu estiver falando besteira, você me confirma, mas esse estudo de idade, dessas coisas, é feito pela carga dentária, não é isso? A arcada dentária é uma das maiores ferramentas que nós temos para realmente falar de idade. Não só a arcada dentária, também até mesmo os ossos do crânio. Para estudar a espécie, tendo o crânio, Você sabe tudo. você sabe tudo, exatamente. A gente acha o osso, uma falange. Vamos tentar desenvolver modelos para esse osso, musculatura. Mas quando você acha um crânio, seja qual espécie for, de animais, Sim. de fósseis, quando a gente... Carga dentária. É perfeito. E o crânio é tudo. É tudo. Até porque a arcada dentária pertence ao crânio, né? Então isso aqui é uma curiosidade. O Hobbit existiu de verdade na Ilha de Flores, na Indonésia. Bom, aí rapidinho nós temos duas espécies, que é uma espécie chamada Heidelbergense, que é uma espécie que deriva direto da nossa espécie. É uma espécie que vai, literalmente, dessa espécie vai surgir o Neandertal e vai surgir o Sapiens, que é a nossa espécie. Certo. E esse aqui foi encontrado na África, mas é como se fosse uma subespécie dessa aqui. Hoje, para muitos, é a mesma espécie. É a mesma espécie. Então, o que é legal? Você já vê que a caixa craniana é maior, o volume do cérebro é maior. Aqui já começa uma reconstrução de, vamos colocar quase um queixo. Você porque começa a ter diminuiu, uma face mais próxima do que a gente tem hoje. Mas ainda, eles tinham essa estrutura aqui muito avantajada, que nós não temos mais. É verdade. Tá? Vamos agora, aqui, nós temos aqui a espécie de Homo neandertal, tem esse nome porque ele foi achado no Vale de Neander, na Alemanha. É uma espécie que chegou a ter um volume craniano até superior ao do Homo sapiens. Ele era tão inteligente quanto. O que se acredita-se que o Sapiens, ele tinha um processo de cognição pouco maior. Ou seja, o Neandertal, ele tinha roupa, ele fazia ferramentas bem desenvolvidas. Ele era uma espécie de sucesso. Popularmente seria o homem das cavernas, que a cultura se traz como a evolução mais recente. O homem das cavernas, já escutei, já falaram, o Homo erectus. Mas o erectus ainda ele era muito nômade. Os das cavernas, ele fica um pouco mais... ele só vai sair da sua caverna na hora que ele consumir completamente os seus recursos. Ele geralmente quer se estabelecer numa área próxima a algum corpo d'água, literalmente sem água ninguém vive, e consequentemente ele vai buscar caçar, se alimentar de raízes, frutas, caçar. E o Neandertal fazia isso muito bem, o homem das cavernas, então poderíamos dizer que isso. E a caverna, por que caverna? Porque é o abrigo natural que nós temos, é a casa dele. Você quer ter a tua caverna, eu tenho a minha caverna, você já tem a sua? Tenho a minha. Então, não é a melhor coisa? Porque você sabe que naquele momento, ainda alguns animais podiam tirar ele da caverna dele, ou até algumas outras tribos, mas que ali grupos. ele também já tinha um recurso, então já não andava mais tão exposto, já tinha mesmo. a roupa, a ferramenta. E a proteção da caverna.
A gente quer ter a nossa caverna porque a gente sabe que se a gente tem a nossa casa, ninguém vai nos tirar. E tem a velhice, né? A gente sabe que vai envelhecer no local, tá tranquilo. Apesar que nem todos chegavam à vida mais... na verdade, a idade deles... Isso que eu ia te perguntar. Então, a velhice acontecia, mas com certeza não era uma coisa tão comum. Porque eles se acidentavam muito, tinha às vezes doenças, né? Mas sim, eles chegavam à vida Dentro senil. dos estudos, igual, você me deu um ali que você me colocou a idade que era 16 anos. O Turkana Boy. Em média do que se foi encontrado, do que se tem da história, qual era a média de idade? É isso, cara, eu posso falar que é muito relativo. É muito relativo. É muito relativo porque assim, você tem espécies 20, 30 anos, outras jovens. Tem o Australopithecus africanos que nós temos a reprodução, né? A réplica do fóssil do crânio que acharam na África do Sul, a criança de tal, é um crânio pequenininho, então era de um recém-nascido. Então assim, na verdade a gente tem várias idades. Várias idades. Agora, com certeza, a vida senil, chegar na fase adulta, não é tão fácil, mas chegava. Ficar mais velho era uma tarefa mais difícil, mas também chegava. Tudo depende do ambiente onde eles estavam vivendo. Uma coisa interessante é que os Neandertais, eles estão na Europa, dominando a Europa. E o Homo sapiens, ele vai para lá e literalmente, com embates, a gente sabe que o Neandertal acabou sendo extinto por nossa causa. O Homo sapiens, ele acaba extinguindo os Neandertais. Mas olha que interessante, se sabe que homens neandertais copulavam com fêmeas sapiens. Tanto que nós temos no nosso DNA, quando foi feito aquele projeto de genoma, viram que tem alguns grupos étnicos que tem DNA neandertal. Então, na verdade, somos um quê de Neandertal. Tem alguns grupos. E aí foi nisso daí que os homens sapiens começaram a extinguir? Na verdade, eles extinguiram mais por questões de território. De território, tá. Agora, as duas espécies foram também uma das responsáveis pelo desaparecimento do que a gente chama de megafauna. Que eu já vou te explicar o que é a megafauna. Mas só para terminar essa questão, olha que interessante. A gente tem uma espécie de Homo sapiens, que é chamado Cro-Magnon, que foi descoberto na França. E aí nós já temos dois crânios de Homo sapiens sapiens. Uma seria do homem de Lagoa Santa, que são dos povos de Lagoa Santa, onde foi encontrada a Luzia, que nós já vamos ver rapidinho. E aqui nós temos um crânio maia. Tanto os maias quanto os astecas, eles tinham assim, culturalmente era muito interessante. Quando a criança nasce, os ossos do crânio são tudo muito molinhos. Isso. Tá? Eles não estão ainda fusionados, eles não estão prontos. Tanto que é perigoso qualquer queda de uma criança. O que eles faziam? Eles amarravam, literalmente, o crânio, eles esticavam o crânio e amarrando para que o crânio tornasse alongado. Isso culturalmente eles faziam. Aí vem a questão, para que e por quê? Diz que só os filhos da realeza faziam, outros dizem que todo mundo fazia, mas para quê? Por quê? Vai ter um ganho de inteligência? Não, eles faziam para adorar os deuses. Quais deuses eram esses? Ponto de interrogação. Eles falam de ciência não do que a gente pode falar, eram os deuses astronômicos. Não, a gente fala de ciência. Culturalmente eles faziam isso. Está aqui a prova de um crânio, olha que interessante, alongado. Tá? Bom, daqui eu quero te trazer para a reconstrução da Luzia. A Luzia, ela é icônica no Brasil por quê? É o fóssil mais antigo do Brasil, de um hominídeo. Tem cerca de 12, 13 mil anos. Aí todo mundo pergunta, puxa, mas eles viveram aonde? A Luzia, ela foi encontrada na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais. E o que é interessante, aqui é uma reprodução dela, né, como ela seria. E aí a gente tem a ferramenta
que ela produzia. Aí você fala, pô, mas ou sabe que vai fazer ferramenta? Vai ser muito bem, vai ser perfeito. No caso dela, foi achado algumas ferramentas muito rudimentares. Parecem os cortadores, só para cortar raiz ou picotar fruta. Por quê? Foi feito algumas análises de alguns esqueletos que foram achados, alguns enterramentos. Lá nas cavernas em Lagoa Santa, acharam vários indivíduos. E aí foi visto, isso foi uma pesquisa que eu li, que eu fiquei sabendo a partir de alguns pesquisadores como o Dr. Pedro Tótora, que é um amigo meu e que veio trazer muitas informações, o próprio Dr. Walter Neves. Foi visto através dos dentes, olha aí os dentes, que eles tinham muitas cáries. Puxa, cárie, aí eu sempre brigo com as crianças, mas não tinha chocolate, não tinha chiclete, não tinha bala, não tinha... Poxa! Mas eu falei, qual alimento que tem muito açúcar e que mesmo sendo saudável, você se alimentar, você tem que escovar os dentes? Frutas. Acabou. E eu nem te falei isso antes, hein? Não. Ah, tá vendo? As frutas, frutose, tem muito açúcar. E esse açúcar, ele produz cárie. E aí foi visto que elas eram, esse grupo, né, de hominíneos, de homens, eles se alimentavam mais de frutas e raízes até do que carne. Por causa dessa questão de carne. Então, ou seja, tem muita coisa ainda para se descobrir. Que teoricamente chega a ser engraçado, porque no fim da história a gente volta meio que no começo. Ah, sim. Não, ué, hoje nós temos vegetarianos. Verdade. Nós temos hoje, na verdade, você sabe qual que é a alimentação dos hominíneos e a nossa? Qual que é? Eu acredito que seja caça. A nossa, ó, mas você é carnívoro, herbívoro, o que você é? Nós sempre fomos onívoros. Tudo. Tudo. É raiz, é planta, é fruta, é carne de peixe, é tudo. Verdade. A gente, porque é autopreservação da espécie, meu amigo. A gente tem que se preservar. A gente tem que, como se preserva? Se protegendo e se alimentando. E a evolução já disse, se você é bem sucedido, o que acontece? Você se reproduz. A teoria da evolução de Darwin é perfeita. Adaptação, quanto mais adaptado ao meio, melhor. É o que vence mais. Mas quanto mais você coloca a sua carga genética à frente, você se reproduz, é o que você tá, é o teu ganho. Então, sem dúvida, a gente quando fala de evolução aqui, a gente fica feliz, porque daí eles começam a estimular as pessoas, elas começam a entender. E aqui é só a gente só dá um início para que ela chegue em casa e vai ler, vai estudar mais, porque é um assunto que está muitas informações para descobrir. E pouco se fala, né? Porque Sim. tem muita gente que acha que o homem descobriu. Não, a gente tem muita coisa a aprender. É um assunto que não se aborda muito, tanto na escola quanto nas universidades. E falar realmente de evolução humana é importante, sim, porque é a nossa origem, né? A origem da humanidade é a história de todos nós, Exato, literalmente. exato. Bom, aqui, só para ter uma ideia, depois vale a pena vocês darem uma focalizada aqui, porque é muito legal. Aqui nós temos ferramentas de vários hominíneos, de vários lugares do Brasil e principalmente do mundo, principalmente da África. E nós temos algumas bem raras, como essa aqui da Argélia, essa do Quênia. Então, e aí você vê alguns cortadores, raspadores, pontas de lança, pontas de flecha. Então aqui nós temos vários tipos de ferramentas que exatamente auxiliavam. E aqui também não deixa de ser uma evolução, né, Paulo? Porque algumas elas são raspadas, depois já começa a ganhar um formato. Não há dúvida. Há uma evolução, inclusive a gente fala aqui nos banners, há uma evolução dessas indústrias de ferramenta. Ou do vaiense, que seriam as mais antigas, assim, aqueoloense, depois monsteriense. Então, assim, nós temos algumas, mas há uma evolução, sim, na questão do corte e até na questão da utilização delas. E aqui são todos originais. Todos originais. Todos originais, que, na verdade, intercâmbio com algumas instituições científicas,
alguns pesquisadores acabam deixando, porque, como eu falei, essa exposição é uma das exposições, é uma das temáticas que o Museu Joias da Natureza, que ficou mais de 15 anos aberto na cidade de São Vicente, 2 anos na cidade do Guarujá, e nós estamos com bastante vontade de reabrir esse ano de 2020 ou 2021 aqui em Santos, em parceria com a Prefeitura de Santos, com a Secretaria do Meio Ambiente. Estamos nessa batalha aí para ver se a gente consegue reabrir o museu, que tem várias áreas, inclusive uma área muito grande de paleontologia, porque aqui nós estamos falando de arqueologia, de paleoantropologia. Agora a gente vai dar um parênteses e falar de paleontologia. Paleontologia por quê? Porque a gente vai falar exatamente de animais que viveram na pré-história, ou seja, há milhões de anos atrás, e que hoje estão extintos. Aqui nós temos fósseis, todos originais do que a gente chama de megafauna. Megafauna foi um grupo de animais, já está dizendo mega, gigantes, que viveram no Pleistoceno, 1,8 milhões de anos, até 10 mil anos atrás. Já dizia Raul Seixas, eu nasci há 10 mil anos atrás. Por quê? Porque foi o final, literalmente, do período onde a megafauna se extinguiu. Quais animais nós temos na megafauna? Mamutes, mastodontes, que lembram os elefantes, bisões, que lembram um búfalo, um boi grande, tigre dente de sabre. Agora eu vou fazer uma pergunta para você que eu não fiz antes. E aí eu quero todo mundo testemunha aqui, hein? Sério. Qual animal que você acha, que você imagina, que você tem conhecimento, que nesse momento da história do planeta foi o maior animal que andou, estamos falando de animais terrestres, não animais aquáticos, tira as baleias desse caminho. Quais animais terrestres, qual foi o maior animal que caminhou na Terra nesse momento? Eu chutaria o elefante. No caso, o elefante desse momento era o mamute ou o mastodonte? Isso. Interessante isso. Quase não. Praticamente 99,9% todo mundo fala, e aí até usa o desenho Era do Gelo como comparação. Sim, mamute e mastodonte, mamute, foram os maiores animais que andaram no planeta. Só que aí, você não fica triste, tá? Não. Todo mundo acha que foi o mamute, mas não foi. Não foi. Mamute, sem dúvida, e o mastodonte foram animais fortes, grandes, importantíssimos, né? Porque, inclusive, serviram de caça muito para o Homo neandertal e para o Homo sapiens, onde eles comiam, o pelo fazia roupa, os ossos faziam ferramentas, enfim, utilizavam o animal inteiro. Mas, e o mamute é um animal muito interessante, a todo momento se descobre eles congelados na Sibéria inteiro. Há uns anos atrás descobriram um filhote inteirinho preservado, inteirinho, até com a última refeição preservada no trato digestivo, na Sibéria. Inclusive, esses molares, né, são da Sibéria, esse osso, bisão, essa verga de rinoceronte, são todos da região lá da Sibéria. Mas aí eu vou te mostrar apenas um dedo do maior animal que já teve. Não foi mamute. Aí o pessoal fala, dinossauro. Não. Infelizmente, os dinossauros, no final do Cretáceo, teve um asteroide que se impactou na península de Yucatán e produziu uma das maiores crateras de impacto do mundo, chamado Cratera de Chicxulub, com 180 quilômetros. E nesse momento, vários grupos de animais foram extintos, incluindo os dinossauros não avianos. Por quê? Até hoje existe dinossauro. Sabe quais animais são dinossauros? Não são nem crocodilos e nem lagartos. São as aves. Ah, mas ave é parente. Não, ave é dinossauro, tá? Então, então o maior animal foi uma ave gigante? Não, elas já tinham sido extintas. Tivemos aves do terror gigantes, mas não foi. O maior animal da megafauna foram as preguiças gigantes. Chegavam a quase 6
metros. Ô, louco. Olha o dedo de uma preguiça só. O dedo, os ossos do dedo e a quase garra meu braço. dela. Só para Um você dedo ter é uma quase ideia. meu braço. Elas chegavam a 6 metros, eram animais super pacíficos, tranquilos. Até hoje são. Só que a diferença é que eles não tinham o hábito ainda arborícola, até porque não tinha como um animal daquele grande subir numa árvore. Mas eles puxavam galhos, é muito interessante. E o mais interessante ainda é que ninguém sabe disso. E no próprio desenho Era do Gelo se mostra o Manny, mamute grande, Exato. O Diego, tigre dente sabre grande, né? Que ele era bem grande, maior do que um leão, né? E mostra a preguiça, o Cid, pequenininho e magrinho. Aí tem umas brincadeiras, tem aquela teoria da conspiração. Por que disso? A megafauna do norte e do sul, elas se conectaram, porque há 5 milhões de anos do Plioceno ocorreu a formação do Istmo do Panamá, conectando todas as Américas. Então, alguns animais daqui desceram e alguns animais daqui subiram. Então, a origem das preguiças é da América do Sul, enquanto os mamutes são da América do Norte e Ásia. O tigre dente sabre também é na América do Norte. Ah, mas temos dente sabre no Brasil? Temos, é uma outra espécie, mas temos. Os Smilodon fatalis do norte e os Smilodon populator aqui do sul. Mas de qualquer maneira, as preguiças são de origem da América do Sul. Quando fizeram o filme, botaram ela pequenininha. Não que não houvesse preguiças menores. Sim, mas a maior... Poderia até no desenho botar uma grandona. Até para resgatar um pouco e mostrar, pô, Manny, tu não é o maiorzão. E para finalizar, pelo menos eu acho que é importante eu te mostrar. Esse é o crânio do bonobo. Olha só o que eu falo que é o foramen magnum. É a partir dessa estrutura posicionada no crânio que eu consigo saber se o animal é bípede ou quadrúpede. Se ele tivesse aqui central, ele é bípede. Aqui ele está mais deslocado, ele é quadrúpede. Ele tem aquela... Tá? É isso aqui, pessoal. Se analisa para saber se é bípede ou não. E aqui, olha os caninos dele ainda. Maiores. E essa é a minha espécie, que realmente é a mais próxima da nossa espécie humana. Até abrindo esse detalhe, lá no começo, quando a gente começou a bater um papo, você falou que existia uma espécie que era 98% semelhante a nossa. Essa em todos os aspectos. Essa. Nós temos uma fita dupla de 23 cromossomos, totalizando 46. Eles têm 48. É 98% igual a gente, batendo olhando. Ó, cachorro e lobo, gato e leão. Eles não são tão parecidos quanto a gente, chimpanzé, bonobo. Porque tem uma outra espécie, que é o Pan troglodytes, que é o chimpanzé que a gente mais conhece. Sim. E aí tem essa outra espécie que é o Pan paniscus, que é o que a gente conhece como bonobo. Mas os dois são chimpanzés, eles só diferenciam... Fisicamente a mesma coisa. Parecidos, o que diferencia mais é o comportamento. O bonobo, ele é um comportamento paz e amor. Quem conhece sabe, ele se relaciona mais de uma maneira tranquila. Já o outro... Já tem um instinto mais... de territorialista, de buscar fêmea, alimentação. Mas por isso com a gente em relação ao comportamento. Agora ele é paz e amor 100% e é uma espécie muito interessante e importante, porque geneticamente é muito parecido com a gente. Mas a nossa espécie humana, ela é capaz dos atos mais lindos, mais incríveis. E nessa exposição a gente fala isso. É uma exposição que combate ao preconceito, ao racismo, a qualquer tipo de preconceito mesmo, porque eu acho que a ignorância é o mal da humanidade. E eu acho que o conhecimento e a difusão científica que nós fazemos aqui, nessa exposição, ou de uma maneira geral, nos espaços de divulgação científica, que são os museus, né, que é um lugar tão importante, eu acho que ainda a gente consegue chegar lá. Só melhorar mesmo o nosso nível de consciência. É isso. E eu acredito que programas como o seu, tá de parabéns, para trazer para o público e para trazer para todos essas curiosidades
agora sobre a evolução humana e depois, quem sabe, sobre paleonto, sobre meteorite, porque realmente falar da natureza é falar do todo, é maravilhoso. E é isso. Então, assim, o nome do programa é Dica Animal. Pelo que você aprendeu aqui, por toda essa evolução, nós também fomos e continuamos sendo um animal. Então, não pense que quando você viu lá na introdução a evolução humana, pô, mas o programa é de animal, então fechamos aqui para você entender o porquê de buscar esse conteúdo, o porquê de resgatar essa história. Então, fica ligadinho aí, continua acompanhando o nosso programa, porque você vê que a diversidade de assuntos e de temas, ela vai muito além do que só o seu cãozinho, só o seu peixinho. Então é isso aí. Mais um programa Animal se encerra por aqui. Paulo, muito obrigado por enriquecer um pouco do meu conhecimento e poder compartilhar isso daí. Um prazer. Obrigado. Estou à sua disposição para qualquer outras histórias que você queira mais uma vez, parabéns. E eu convido depois a você a desenvolver outros programas com a gente no Museu Joias da Natureza. Tem bastante assunto para a gente conversar. Vai ser um prazer. Obrigado, querido. Obrigado. E é isso, gente. Valeu, até pessoal. o próximo programa e fiquem ligadinhos aí.